Fala pessoal, hoje eu vou trazer uma questão da EA 2009 sobre ângulo na circunferência. Antes de responder a questão, eu preciso falar de duas propriedades aqui, rapidinho. A primeira que eu quero falar é o ângulo central. Que é o seguinte. Eu tenho uma circunferência, vocês relevem o desenho. Uma circunferência, aqui é o centro dela, que eu vou chamar de centro O, que vai formar um ângulo aqui, tá? Aqui é raio, aqui é o raio. Vai formar um ângulo alfa. Eu vou chamar esse ponto aqui de A e esse ponto aqui de B. Se vocês repararem, esse alfa está enxergando, ó, esse alfa aqui. Ele está enxergando esse arco aqui, tá vendo? Dá para perceber que ele está enxergando isso? Esse arco. Então eu posso dizer que o meu alfa ele é igual à medida do arco AB. Tá? O que seria isso? Vai ser basicamente isso. Se aqui vale 100, o meu alfa também vale 100. É basicamente isso. Tá? O alfa aqui, quando ele está no centro, ó, ângulo central, o nome já diz. O ângulo ele é igual à medida do arco que ele está enxergando. Tá? Então, se aqui fosse 100, o meu ângulo aqui também valeria 100. Essa é a primeira que eu quero falar. Agora vem para a segunda. Ó. A segunda é o ângulo. Eu vou precisar dessas duas propriedades para responder essa questão aqui. A segunda é o ângulo inscrito. Que é o seguinte, de novo uma circunferência. Só que dessa vez vai formar um ângulo da ponta aqui, ó. Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto P. Vai formar um ângulo alfa aqui. Alfa está enxergando, eu vou aqui de A, aqui de B. E ele está enxergando isso aqui, correto? Está enxergando aqui, ó, esse arco. O alfa está enxergando. Então, eu posso dizer que a medida do meu arco, AB, ela é igual a 2 vezes o meu ângulo. Tá? Então, se aqui fosse 100, aqui seria a metade de 100, seria 50. Ou a alfa é a medida do arco AB dividido por 2. Tá? Então, basicamente é isso. Se aqui fosse 100, aqui, se a medida do arco aqui fosse 100, esse arco AB, o meu ângulo valeria metade dele, que é 50. Ou vice-versa, se aqui fosse meu ângulo 50, o meu arco valeria 2 vezes o meu ângulo, seria 100. Então, basicamente isso que eu queria falar. Essas duas relações aqui. E eu vou usar as duas para responder a questão. Vamos para a questão agora. É a 2009. Na figura, O é o centro da circunferência. O valor de x é... Então, ele quer o valor de x. Eu vou começar olhando para o ângulo que eu tenho aqui, que ele me informou, que é o 72. O 72 está enxergando quem? É do A até o B, certo? Só que o que eu percebo aqui é que ele é um ângulo inscrito. É igual a propriedade 2 aqui, ó. Ele é um ângulo inscrito. Então, a medida desse arco aqui vale 2 vezes esse ângulo aqui. Então, 72 vezes 2 é 144. Então, essa é a medida do meu arco. Só que o que eu percebo aqui, ó, da extremidade até o centro, vai valer R, certo? Que O é o centro, então até a extremidade é R. Então, aqui eu tenho um triângulo isósceles, que eu tenho dois lados iguais. Então, se é um triângulo isósceles, eu tenho dois lados iguais e dois ângulos iguais. Então, se aqui vale x, aqui vai valer x também. Só que eu preciso encontrar esse ângulo agora. E agora eu venho para a propriedade do ângulo central. Que é o seguinte. Aqui, né, o centro da circunferência, quem está enxergando é também o arco AB. Ó. O ângulo central também está enxergando ele. Então, eu posso afirmar que esse ângulo no O aqui vale 144. 144. Então, agora eu vou trazer só esse triângulo para cá, para fora. Ó. Esse triângulo isósceles. Que eu tenho raio, aqui vale x e aqui vale 144. E agora o que eu tenho que saber mais é que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, se eu tiver 144 mais 2x, que é x mais x, 2x,
Isso tem que ser igual a 180. Eu vou passar o 144 para cá, subtraindo, que eu vou ter 180 menos 144, então eu vou ter 2x é igual a 36. Meu x vai ser igual a 36 dividido por 2, que é igual a 18 graus. 18 graus. Essa é a minha resposta. Alternativa A. Basicamente, você tem que saber essas duas propriedades, assim dizendo, para conseguir responder, tá? Se o ângulo inscrito ele está vendo a medida desse arco, esse arco vai valer 2 vezes esse ângulo. E no ângulo central, se ele estiver vendo, o arco que ele estiver vendo vai ser igual à medida, tá vendo? 144, 144, e aqui vai ser o dobro. Então é basicamente isso.